Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. A fé e a caridade. Eu vos disse anteriormente, meus queridos filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem fé. Podereis encontrar, na verdade, impulsos generosos até em pessoas sem religião, mas a caridade austera só é exercida através da abnegação, do sacrifício constante de todo interesse egoísta. Somente a fé poderia inspirá-la, pois só ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, quer se iludir sobre sua destinação aqui na terra, sustentando que lhe é permitido ocupar-se apenas de sua felicidade. Deus certamente nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, o qual se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes rotineiras da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de aperfeiçoar-vos, exercitando-vos na caridade. Pois não é senão através de concessões e sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Todavia, tendes razão em afirmar que a felicidade é destinada ao homem aqui na terra, mas se a procurais não nos prazeres materiais, e sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que iam com alegria ao suplício. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso para ser cristão nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício de vosso egoísmo, orgulho e vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Jesus continue entre nós. Bom, nós ouvimos a leitura da lição sobre a fé e a caridade, de conteúdo muito claro, muito objetivo. Então, o Espírito confirma que somente a caridade não é possível estabelecer uma ordem social entre nós que leve ao homem a felicidade. É preciso que haja a fé. E ele afirma que pode dizer que até mesmo a caridade sem a fé é impossível. Ou seja, a caridade sem fé não existe. E nós já ouvimos aqui a afirmação de Paulo, que vai dizer por que a caridade sem a fé é impossível. Paulo, na sua epístola aos Hebreus, já afirmava que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e das coisas que não se veem. E é pela fé que nós entendemos que Deus criou todo o universo e todas as suas criaturas. Portanto, a fé é o fundamento da base que alavanca todo o progresso, toda a inteligência do homem. E dadas as considerações, nós ouvimos muito claro na leitura que
não adianta o homem procurar a sua felicidade aqui no plano material, porque essa felicidade nos está destinada à vida eterna, ou seja, no plano espiritual. Que nós aqui estamos como viajantes, viajores de passagem, atendendo ao cumprimento da justiça divina, através da aplicação da lei de causa e efeito, ou seja, estamos aqui reencarnados justamente para reparar as transgressões que fizemos com os danos e tudo em reencarnações anteriores à lei divina. E a nossa felicidade está reservada para o futuro. E afirma finalmente o Espírito que a história cristã registra que os mártires iam para o sacrifício alegres, sacrificavam a vida em nome do cristianismo. E que hoje, para ser cristão, não há necessidade de submeter a nenhum martírio e muito menos sacrificar a sua própria vida. Basta apenas sacrificar o egoísmo, o orgulho e as vaidades. E que esse sacrifício ao egoísmo, ele tem de ser feito com abnegação, com o sacrifício realmente dos interesses egoísticos de cada um. Nós vemos que o Espírito de Verdade, no capítulo 6, valoriza de forma incomparável essa palavra abnegação, juntamente com outra palavra-chave para o Espírito de Verdade, chamada devotamento. Já se disse aqui que abnegação significa, no sentido léxico do dicionário, a renúncia do interesse próprio, do egoísmo, e devotamento, a dedicação do interesse geral, do bem-estar geral, do bem-estar do próximo. E acrescenta ainda o Espírito de Verdade, que essas duas palavras constituem uma prece contínua e representa toda a sabedoria humana, e que nelas encerram todos os deveres que a humildade e a caridade impõem à pessoa humana. E sobre o problema do egoísmo e do orgulho, Allan Kardec nos deixou uma lição extraordinária no seu livro chamado Obras Póstumas. Ele diz lá que todas as misérias, todos os conflitos sociais, todos os desentendimentos humanos, seja coletivos ou de forma particular, todos os sofrimentos, portanto, toda a ausência de paz entre a humanidade, tudo isso se deve exclusivamente ao egoísmo. Ele afirma lá que o egoísmo é o filho do orgulho, que a pessoa orgulhosa, ela se sente superior à outra e pensa, de acordo com essa superioridade, que ela é mais importante do que as demais, que ela merece direitos preferenciais e privilégios perante as demais. E por aí é que ela, então, os orgulhosos, espezinham os humildes e os mais simples, trazendo todo esse desencontro, toda essa desigualdade social,
que nós vivenciamos. E que isso ocorre nas menores das menores até as maiores coisas, tanto sobre o aspecto moral, quanto sobre o aspecto material. A pessoa orgulhosa está sempre sobressaindo, tirando proveito em detrimento dos demais. Ele nos afirma uma coisa interessante, que eu acho que poucos de nós sabiam, que tanto o orgulho, o egoísmo e o orgulho, eles procedem do sentimento que nós trazemos do instinto de conservação da nossa vida. E ele diz que o instinto de conservação, por si só, ele é bom, ele é natural, ele é protegido pela lei divina. Agora, o egoísmo, ele subleva ou sobrevém justamente da exacerbação ou da quantidade elevada desse sentimento de egoísmo que o orgulhoso traz dentro de si. O sentimento, portanto, de preservação da vida, dentro das suas devidas limitações, e que todas as criaturas trazem em si, as criaturas orgânicas, inclusive os vegetais, esse sentimento é natural, faz parte da própria natureza e da lei que rege toda a criação, toda a criatura. E o mais importante que Kardec nos revela quanto a esses dois grandes vícios que interpõem ao estabelecimento definitivo do cristianismo entre a humanidade, eles decorrem justamente da ignorância do ser humano, principalmente da pessoa orgulhosa. O orgulhoso, não sabendo de onde ele vem, ele então sobreleva a sua personalidade e acha que ele aqui no planeta tem as preferências, como nós já afirmamos, de tudo aquilo que diz respeito ao seu bem-estar, ao atendimento dos seus desejos, aos gozos que ele pretendem passar por eles, em detrimento dos demais semelhantes. Então ele se coloca em primeiro lugar. E isso nós verificamos na história toda. A história humana, ela registra esse egoísmo de forma tão acentuada, tão rude, desde a origem da humanidade, quando se tornou consciente e inteligente, quando adquiriu justamente o livre-arbítrio e pôs em prática as opções de escolha, a liberdade de escolha. E o homem, não sabendo para onde ele vai, então ainda torna-se mais difícil se libertar do egoísmo, justamente porque ele entende que tudo se resume aqui no planeta, que a vida então tem início e fim aqui no planeta. Por isso então ele tem de gozar de tudo aquilo que pode, justamente na vida material. Portanto, ele desconhece por completo o problema, ou seja, a extensão da vida no plano espiritual. Então, a vida para ele se restringe apenas aqui sob o aspecto material.
É interessante que aí entra então o problema da fé. Ele diz que para o homem, nessa situação, se libertar do egoísmo e do orgulho, o primeiro passo que ele tem de dar é acreditar em Deus e na vida futura. Porque ele acreditando em Deus, o seu orgulho vai amenizando à medida em que ele passa a entender que acima dele tem um ser superior que criou todas as coisas. E o seu orgulho não passa além da sua vã vaidade. E ele acreditando na vida futura, ele vai entender que realmente nós somos seres eternos, o espírito é imortal e a sua vida plena se realiza justamente no plano espiritual. E aqui nós estamos encarnados de forma passageira, justamente atendendo às leis divinas que, para o nosso mérito, nos concedeu o livre-arbítrio, para que justamente, através do nosso esforço e das nossas escolhas sempre para o bem, nós então conquistaremos essa felicidade a todo custo nosso, cumprindo a lei de causa e efeito através das reencarnações sucessivas, até galgar os últimos degraus da chamada escada de Jacó, a qual não sabemos do seu fim, e que representa justamente essa caminhada vertical para o rumo da perfeição, que nos tornará a cada um de nós perfeito relativamente, como perfeito é o nosso Pai que está no céu, que faz que o sol se levante sobre os justos e os injustos, e a chuva cai sobre os bons e os maus. Então, a nossa felicidade, como diz a lição, ela pode ser, inclusive, construída aqui no plano material. Ou possa iniciar a sua construção aqui no plano material. Como? Não pensando na edificação das coisas materiais, dos patrimônios materiais, mas sim na prática do bem, visando o benefício não só seu, particularmente, mas primeiramente o benefício geral, o benefício do próximo, portanto, porque cada um do nosso semelhante a que beneficiamos, nós estamos beneficiando a nós mesmos, a cada um de nós. E isso é muito claro, gente. Eu não sei por que a humanidade não entende. Se sempre é afirmado que nós somos filhos de Deus, vamos nos lembrar da nossa situação de pais materiais. Se aqui em família o pai só quer o bem do filho, o filho ama o pai, os irmãos se esforçam para se entenderem entre si, mesmo às vezes diante de diferenças, para se amarem uns aos outros, e nós, a humanidade toda que é filho do mesmo Pai, do mesmo Deus Criador de todas as coisas, e que, portanto, somos irmãos. Porque a nossa mente, a nossa atitude, a nossa inteligência não se expande até esse ponto de compreender
essa realidade tão clara, tão evidente, que nos leva a todos nós a conviver aqui uns com os outros, no meio das diferenças que foi dito dentro da própria lição, das tendências diferentes, dos gozos diferentes, das necessidades diferentes. Kardec ainda coloca uma situação muito importante na sua lição. Ele diz o seguinte: pode-se às vezes até perguntar que a libertação do homem do egoísmo e do orgulho é impossível. Mas ele fala, a pessoa engana-se. Há muito mais pessoas caridosas e movidas pela fé do que as pessoas realmente incrédulas e extremamente egoístas. E ele afirma, basta a gente observar os infratores da lei. As pessoas caridosas, as pessoas que já se acham no nível já de libertação do egoísmo e do orgulho, são aquelas que procuram não transgredir as leis. Os egoístas, os orgulhosos, são os que transgridem as leis, inclusive as leis humanas. E ele acrescenta, parece que é impossível, e o mal parece sobrepor o bem, justamente porque o orgulho e o egoísmo sempre se apresentam, estão sempre revestidos de aparência, enquanto que as virtudes estão sempre escondidas. O virtuoso é modesto, ele não se apresenta. Quantas pessoas nós vemos, sobretudo entre nós brasileiros, aqui, que são vítimas da própria lei, que a lei, para os beneficiar na sua aplicação, demora anos e anos. Conta, inclusive, com a má vontade do próprio poder público. Quantos benefícios que a lei reconhece para a população e que poderiam ser esses benefícios concedidos administrativamente, porque a lei assim faculta. É preciso que o interessado entre na justiça, essa justiça que aparentemente funciona daquela forma de que tarda, mas não falta, por anos e anos a fio. Às vezes até mesmo o beneficiário ou aquele que é beneficiado da lei se desencarna e deixa seus direitos para serem recebidos pelos herdeiros. E nós suportamos isso, graças a Deus, porque reconhecemos que possivelmente isso faz parte da nossa provação coletiva, porque nós sabemos que a doutrina espírita, através do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos chama a atenção sobre a destinação nossa, sobre a responsabilidade do povo brasileiro, apesar de toda essa mescla que nós vemos aí, que às vezes até caracteriza uma irresponsabilidade geral, mas nós vemos que nós suportamos tudo até hoje, sem qualquer reação de violência, de agressão recíproca. E sabemos também pela doutrina espírita que nós atualmente estamos resgatando débitos ainda ligados à Revolução Francesa, portanto espíritos que vieram reencarnar aqui e à própria escravidão. Então, meus irmãos, nós temos de compreender
que os valores morais são realmente os grandes valores que nos libertarão do egoísmo e do orgulho, e os grandes valores que constituem as armas, no bom sentido, através das quais nós conseguiremos o cume da nossa evolução moral e aquela felicidade que nos espera nesse cume e é conquistada por cada um passo a passo, lentamente, porque em forma de evolução espiritual não há saltos. Então daí a razão porque Kardec diz isso, que somente através da fé, essa fé vigorosa, a fé robusta que a lição disse, e da fé na vida futura, sobretudo em Deus, na misericórdia divina, é que nós poderemos estabelecer uma ordem social que nos traz felicidade. Possivelmente não será para agora, mas constituímos, sem dúvida, a base dessa ordem social. Que Jesus continue nos amparando e nos protegendo sempre. Nós agradecemos muito as palavras do Dr. Cacildo, a dedicação, o conhecimento que ele tem da doutrina espírita. Assim, nós pedimos à equipe de sustentação da Pomada Vovô Pedro, da qual faz parte o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, para nos sustentar a todos, nos concedendo fé, esperança, sabedoria, saúde, harmonia nos nossos lares, abençoando as nossas crianças e jovens, nos livrando a todos das viciações e maus pendores, abençoando os espíritos necessitados que aqui vierem em busca do socorro, que todos sejam libertados das suas aflições, esclarecidos, encaminhados aos locais de refazimento do plano espiritual. Paz para o mundo pedimos, bênçãos para a doutrina espírita, que as nossas lideranças sejam fortalecidas na vigilância e na disciplina, na sabedoria. Bênçãos pedimos para todos os postos de pomada, para a nossa pomada que realizará neste final de semana. Que a luz misericordiosa do Cristo alcance esses postos, alcance o posto de Goiânia, mas nos alcance a todos, nos concedendo essa paz que almejamos, que possamos sair daqui renovados na fé, na esperança, na alegria de viver. E nos conceda uma noite de muitos esclarecimentos para que possamos fazer sempre as melhores escolhas. Agradecemos por tudo, glorificamos e louvamos a Deus mais uma vez. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe.